orar, irmãos? Irmã Emília também entrou, Luiz Abreu, Angelina, Gessé. Oi, Gessé, tudo bom, meu amado? Queria estar ouvindo agora o teclado, né? Patrícia, irmã Zileia, pastora Zileia, Deus abençoe a sua vida. Nós vamos estar orando nesse momento, né? E nesse momento a gente quer aproveitar, para além de estar orando pelos enfermos, pelas pessoas que necessitam, quero pedir a você que é dizimista, ofertante, você pode não estar presencialmente, irmão, mas o seu dízimo e a sua oferta pode perfeitamente chegar à sua igreja como sempre você o fez presencialmente, através das informações lá no site da igreja. Você vai encontrar o banco, você vai encontrar a agência, o número da conta, todos os dados, viu? Vamos também orar pelos pais do Gessé, pede oração para a gente estar orando por eles, viu? Se o irmão quiser colocar outros pedidos aqui, fique à vontade. Oi, Suzane, tudo bem? Saudade da sua voz linda, viu, minha irmã? Deus abençoe sua vida, sua casa, né? Então nós vamos estar orando, e se você, meu irmão, também quer fazer desse momento, momento de agradecimento do dízimo, que você vai estar enviando para a igreja, que você vai estar colocando lá, continue sendo fiel, irmãos. Não deixe de cumprir com a sua fidelidade ao Senhor, pois Ele é o Deus que pode todas as coisas e é o Deus que nem precisa dos nossos recursos, essa é a verdade. Mas Ele nos dá a oportunidade de sermos contribuintes da sua obra, de participarmos dessa obra tão linda que Ele realiza e que faz através da sua igreja. Ele realiza através da tua vida, Ele realiza através da tua casa, da tua família, Ele realiza através dos irmãos da igreja. E dessa forma você pode contribuir, como a igreja tem feito. A igreja tem feito um trabalho social tão bonito, tem atingido pessoas, tem atingido muita gente carente, tem ajudado, como é o papel da igreja, né? Às vezes a gente está aí brigando e falando muito sobre a política e de como essas pessoas precisam ser mais responsáveis, e nós precisamos orar, sim, precisamos clamar pela nossa nação, como foi dito aqui agora, vamos clamar pela nossa nação, sim, vamos clamar por ela, mas a igreja tem o seu papel, independente de quem esteja na política, independente de quem seja presidente, governador, prefeito, isso não importa. A igreja não perde o seu foco, a igreja não perde o seu alvo. O seu alvo é adoração, o seu alvo é evangelização, o seu alvo é atuar, é justiça social, certo? Ele faz justiça social, ele vai além daquilo que as pessoas dizem ou que é responsabilidade do governo. A igreja vai lá e faz o seu papel, não se importando com quem deveria fazer e não faz, mas ela faz, porque é papel dela. Então, irmão, abrace isso no seu coração, participe, dê seu dízimo, dê sua oferta, envie com amor, com dedicação e com obediência, porque você é obediente ao Senhor. E todo aquele que é obediente ao Senhor, ele continua recebendo as bênçãos do Pai. Alguém diz assim: pastor, eu sou desobediente. Eu digo assim: meu irmão, o compromisso de Deus é com quem tem compromisso com Ele. Então se comprometa com o Pai. Quando você é comprometido com o Senhor, esqueça, deposita a sua vida na mão dEle, né? Porque Ele vai cuidar de tudo. Como diz o Rafael aqui, a igreja não pode perder a sua identidade. A identidade da igreja é essa: igreja evangelizadora, igreja participante das dores do mundo, igreja participante daqueles que carecem, igreja que corre atrás dessas pessoas necessitadas, que se ajuda, né? Igreja que se doa, que ora, que intercede e que faz o seu papel, independente de quem está deixando de fazer, mas ela faz, porque ela sabe quem é. Você tem a sua identidade, a igreja sabe o que é, desde que foi fundada por Senhor Jesus. As portas do inferno não prevaleceriam contra o poder avassalador da igreja em Cristo Jesus. É isso que a igreja é. A igreja é um exército forte, poderoso, que ninguém pode conter, porque ela tem a marca de Cristo, ela tem o Espírito Santo caminhando com ela. E, meu querido, quando é assim, ninguém segura. O inferno não pode suportar. Todas as forças do mal não podem suportar o poder da igreja. Irmã Angelina, bom dia. Vamos orar a você que precisa, que está necessitando, Sinara, todos vocês que estão carentes agora de uma bênção do Pai. Vamos orar e vamos agradecer por você também, que está em casa, mas está participando e está aí pronto para enviar seu dízimo, sua oferta, de uma maneira que o seu coração fique feliz, né? A palavra de Deus diz: Deus ama ao que dá
com alegria. Então faça isso com alegria, faça isso com alegria. Luciana, bom dia. Luciana Viana, bom dia. Ritinha, glória a Deus, amém. Vamos orar, querido? Fecha os seus olhos aí, vamos orar. Pai querido, nós queremos em nome de Jesus te agradecer por essa manhã de domingo. Obrigado, Senhor, porque a gente acordou mais um dia. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, porque temos vida. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos preservado, Pai querido. Obrigado. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque o mundo tem sofrido tanto com esta pandemia, mas pela Tua misericórdia e bondade, Tu tem preservado as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome. Queremos orar por aqueles, ó Deus, que porventura estão acamados, estão internados, estão ainda debilitados, ó Deus, por algum tipo de enfermidade. Em nome de Jesus, Jeová Rafá, nós clamamos pela Tua ação curadora, Jesus Todo-Poderoso, que passou por essa terra fazendo bem, curando, livrando, levantando coxos, ó Deus, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, curando leprosos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos por esse poder tremendo que está com a Tua igreja, para que em nome de Jesus toda enfermidade seja repreendida agora na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas que colocaram seus nomes confiados, com fé de que o milagre aconteceria. Eu te suplico, age em favor do Teu povo e da Tua igreja, desses, ó Pai, que foram arrolados, desses que colocaram o Seu nome e que estão carentes de Ti. Senhor, em nome de Jesus, são muitos, ó Pai, são muitos, e nós não queremos citar individualmente porque são muitos, mas Tu sabes, todos eles se colocaram diante de Ti, te pedindo, Pai eterno, age de forma poderosa em favor da minha vida, em favor do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, da minha parente, da minha amiga. Ela carece de Ti, Senhor, porque está sofrendo. Eu te peço em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, porque Tu és um Deus sempre bom, atua com Teu poder e autoridade. Toca, sara a ferida, cura, Pai querido, restabelece a saúde e traz de volta aqueles que estão internados para os seus lares e aqueles que estão em casa, acamados, te levantem com o poder do nome de Jesus, que ainda é todo poderoso e sempre será. Tem poder para levantar o cansado, o abatido, o doente. Tem poder para curar, sarar, restaurar e salvar. Em nome de Jesus te clamamos por isso. Queremos orar ainda pelos aqueles que são dizimistas, ofertantes, e que trazem a Tua casa, Senhor, com fidelidade, com alegria, com obediência, os dízimos e ofertas. Muito obrigado pela vida deles, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, não precisaríamos dizer, Senhor, cumpre as Tuas promessas, porque Tu és um Deus fiel, e Tua palavra diz, fazei prova de mim, diz o Senhor, porque eu vou abrir as janelas dos céus de uma forma tremenda, que você tenha muito mais abundância. A gente crê completamente nisso, sabe por quê? Porque Tu és um Deus que não mente. Tu és um Deus todo-poderoso que cumpre tudo que Tu fala, porque Tu és Deus. Por isso, em nome de Jesus, Teus filhos recebam agora essa bênção, essa graça, essa presença majestosa do Teu Espírito Santo esteja permeando agora os lares dos meus irmãos, ó Pai, que eles possam sentir profundamente a Tua presença nessa manhã, nessa hora, é pelo qual nós Te chamamos, clamamos, agradecidos, Pai eterno, no nome santo do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Tatiana, Cristina, amém, amém. Irmãos, desde a semana passada, nosso pastor Daniel começou um estudo na carta aos Colossenses, né? As cartas de Paulo. As cartas de Paulo, como bem diz o pastor, são praticamente os nossos tratados teológicos, né? A maior parte da nossa doutrina foi tirado, logicamente, dos ensinos de Jesus, mas muito dessa doutrina foi tirado das cartas de Paulo, né? Essas cartas que abençoam profundamente a vida da gente, foram escritas em momentos e circunstâncias diferentes, para igrejas diferentes, para hábitos e costumes muitas vezes diferentes, mas que foram escritas para que nós pudéssemos ser abençoados, para que a igreja fosse abençoada e para que nós hoje pudéssemos ser abençoados. Essas cartas chegaram até nós através da palavra de Deus, através da formação do cano, porque elas são cristocêntricas e elas nos ensinam como a gente deve viver. Então o pastor começou a semana passada e a gente tem uma missão difícil, né? De dar continuidade a um estudo iniciado pelo nosso pastor, que é um mestre no ensino, na palavra, né? E ele deu um contexto maravilhoso sobre a carta aos Colossos,
que foi escrita pelo apóstolo Paulo, não se sabia exatamente a data, se entre 57, 58, ou 62, ou 60 e 62, mas se tem algumas certezas a respeito disso. Primeiro, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ele estava em companhia de Timóteo, e ele escreve estando preso em Roma, na sua primeira prisão, ou talvez em Éfeso, não se tem certeza absoluta. A maior parte dos comentaristas que estudei, eles dizem que ele está preso em Roma, no seu momento primeiro, primeira prisão em Roma. Então, isso é apenas de contexto para a gente saber como ela foi escrita, né? Quando a gente estuda para contextualizar alguma coisa, normalmente a gente sabe quando foi escrito, quem escreveu, para quem foi escrito, qual era o contexto naquele momento, enfim, o momento histórico que passava a igreja, as pessoas, e isso foi tudo passado com muita qualidade pelo nosso pastor Daniel. Na semana passada a gente está só dando um ampassã rápido em relação a isso. Paulo recebe notícias da igreja de Colossos, do qual Paulo não fundou. Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos. Acredita-se que o evangelho tenha chegado até Colossos através da pregação de Paulo em Éfeso. Passou um bom tempo pregando em Éfeso, ali ele criou uma escola de ensino, de preparação de liderança, vamos dizer assim, e acredita-se que Epáfras tenha sido um deles, saiu dali e ele pregou o evangelho ali em Colossos e fundou aquela igreja, como a de Laodiceia, enfim. Esse é o apanhado histórico que se tem. Epáfras, então, seria o pastor da igreja em Colossos e traz algumas notícias a Paulo daquela igreja, notícias muito boas, né? Paulo começa esse estudo na igreja de Colossos enaltecendo o amor, a fé, né? A maneira maravilhosa como o evangelho estava crescendo naquele lugar e como as pessoas do mundo estavam tendo conhecimento do verdadeiro evangelho através do testemunho daquela igreja. Olha que coisa linda, irmãos. Aquela igreja era uma igreja pequena, era uma igreja, como o pastor bem disse, da igreja da cidade de Colossos, tinha passado por uma decadência financeira, econômica, por conta de novas estradas que tinham sido criadas pelo governo romano. Enquanto eram apenas cidades gregas, ela era uma cidade bem importante por conta da sua posição estratégica, dos rumos, da trajetória que se passava por ali, muito comércio. Mas depois, em função da nova, as estradas criaram, direcionadas para outro ponto, para Éfeso e tudo mais, a cidade perdeu importância e perdeu a importância também econômica e financeira. Mas mesmo sendo uma igreja pequena, era uma igreja que retinha uma fé e tinha um amor entre os irmãos, né? Isso é maravilhoso e Paulo começa muito enaltecendo essa questão das características tão maravilhosas que tinha aquela igreja. Mas Epáfras também fala para ele que estava acontecendo umas coisas estranhas lá, estavam acontecendo o princípio de algumas heresias a respeito do evangelho, né? Havia uma mescla naquele local onde tinham muitos judeus e tinham gentios. Lembre-se que gentio é aquele que não é judeu, e muitos judeus ainda no passado, na época da perseguição de Antíoco, né, muito antes de Cristo, muitos judeus tinham saído e ido para ali, para aquele local na Grécia, cerca de 50 mil judeus. Então tinham muitos judeus em Colossos e havia muitos gentios. Então havia uma miscigenação, uma mescla de teologia, né? A gente chama de sincretismo religioso, nessa mistura onde havia valores gregos, valores de filosofia platônica, valores da cultura judaica e de cristianismo. Então se mexeu tudo ali, fez ali um liquidificador e saiu um arcabouço do evangelho. Paulo precisa então escrever a igreja de lá para ajudar a corrigir as distorções que estavam tendo, né? Das heresias mais fortes que aconteceu no primeiro século foi o chamado gnosticismo, e o pastor Daniel deu uma palavra muito boa a respeito do que era o gnosticismo, tá certo? E qual eram as suas bases, né? O que eles ensinavam. Então ele vinha trazer uma coisa que era meia-verdade para distorcer a real verdade. O pastor falou uma coisa muito profunda, irmãos, aconteceu no passado e acontece hoje. O evangelho foi muito perseguido, né? Mas quando o inimigo percebeu que a perseguição não era capaz de parar o evangelho, Satanás tentou parar o evangelho em Jesus, né? A gente percebe Satanás tentando desviar Jesus do seu propósito da cruz e ele não conseguiu. Jesus foi até o fim, tendo-os amado, os amou até o fim. Ele sofreu, morreu, deu a sua vida, alcançou a vitória na cruz do Calvário, derramando seu sangue, nos resgatou, justificou, foi enterrado, mas ressuscitou, vencendo a morte,
e agora está à destra do Pai e deixou para a igreja o poder para que vivêssemos em santidade de vida e uma vida transformadora nesse mundo. Mas quando ele não consegue, e ele começa então na igreja a fazer a perseguição, através primeiro dos judeus, depois através das autoridades romanas, mas não tinha jeito, como não tem até hoje. Quanto mais apertam os cristãos, mais eles se multiplicam. É uma coisa impressionante, né? É impressionante. Ele percebeu, Satanás percebeu então que a sua estratégia de perseguição, de matar, de sacrificar crentes, arena, né, tochas humanas, de flagelos, não conseguia segurar o evangelho. É poderoso demais para ser contido através disso. Então, o que ele fez? Ele introduziu na igreja as heresias. O que é heresia? É uma pseudo-verdade, né? É algo que parece com a verdade, algo que caminha junto ali e começa depois a abrir, né? Começa a abrir uma distância bem grande, só que as pessoas não percebem. Então, os gnósticos, eles começam a trazer essa palavra, essa teoria, essa teologia, né? Pseudo-teologia, né? De que o gnosticismo era verdade, né? E eles tinham alguns males muito profundos. Primeiro, eles diziam que o mundo físico é mau, foi criado por um pseudo-deus mau que criou o mundo e toda a matéria é ruim, tá certo? Então essa matéria que a gente vê desse corpo é ruim, é mau, e a única coisa que é boa é o espírito, tá certo? Então eles já começam desqualificando a criação, porque a gente sabe que a criação Deus criou e olhou e diz, é bom. Tudo que Deus criou foi maravilhoso e bom. E Deus chega no sexto dia, quando cria o homem, ele diz assim, é muito bom. Então quando Deus cria o ser humano, a nós, ele diz, é muito bom. Então já tenta desqualificar de cara o Criador e a sua criação, que foi perfeita. O que não foi perfeito foi a entrada do pecado no mundo. E com a entrada do pecado no mundo, foi se distorcendo tanto o homem quanto a sua própria criação. Então, quando ele dizia que o mundo físico é mau, ele dizia assim, então, o físico é mau. O corpo, então, pode fazer o que quiser. Pode pecar, promiscuidade, pode fazer o que quiser, porque o corpo já é mau mesmo. Você não tem como curar esse corpo. Então deixa ele fazer o que quiser. Agora o teu espírito, ele está separado, ele está salvo. Quer dizer, uma heresia muito perigosa, perniciosa. Assim como tinha esse extremo do gnosticismo, tinha outro extremo do docetismo que acreditava no ascetismo, ou seja, a separação total, inclusive impedindo casamentos e tudo mais. Ou seja, outro ponto herético do gnosticismo, né? Então, ele nega o princípio da criação, ele diz que a salvação é através do conhecimento e não da graça, então ele nega a grandeza, né, do sacrifício salvífico de Cristo Jesus. A salvação é individual, através de um conhecimento secreto, místico, que se recebe do Deus Todo-Poderoso, né, de uma forma sobrenatural. Então ele nega a divindade de Cristo, diz que Jesus Cristo não veio em carne, diz que ele só veio em espírito, então ele não sofreu, ele não morreu. Hebreus 2, 16 e 18 vai negar completamente isso, dizendo que o nosso Senhor veio, que Deus não enviou anjos, mas enviou seu Filho, e o seu Filho sofreu, o seu Filho viveu como nós, e agora ele pode se compadecer porque é alguém que foi tentado como nós. Então Jesus, 100% homem, 100% Deus, a Bíblia afirma isso, e não tem por que a gente ter dúvida, mas isso estava entrando de uma maneira muito profunda na igreja. E a mensagem principal da igreja de Colossos era defender a divindade de Cristo e sua obra redentora. Defender a divindade, né? O evangelho tendo centro em Cristo, para ele, por ele, foram todas as coisas, glória para sempre, amém. O gnosticismo, ele sempre está ligado a algum tipo de prática condenada por Deus. Era assim no passado e é hoje. Magia, consulta espírito, astrologia, esoterismo, humanismo, etc. Isso a gente vê até hoje, irmãos, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pensa que gnosticismo foi algo do passado. Ele mudou de nome, né? Ele incorporou outras linhas, mas ele continua com o mesmo cerne, tentando distorcer a verdade do evangelho. Essa heresia, irmãos, atravessou a história e ainda está hoje presente com a gente, tá certo? Quando eu vejo todo essa fala sobre secretismo religioso,
né, sobre essa mistura que é normal, a gente incorpora tudo. Aqui no Brasil incorporamos valores indígenas, valores afros, né, dos escravos que foram trazidos, da cultura católica trazida pelos nossos colonizadores, misturou aquilo tudo também. Isso é uma coisa bem complicada, né, que a gente hoje tem que ainda sofre sequelas sobre essas misturas, né, sobre o misticismo, né, que existe dentro disso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Às vezes eu fico muito preocupado com essa visão hoje que se tem de ecumenismo. Ecumenismo é o quê? Uma única religião, irmãos. Só tem um Deus? Tá bom, então vamos adorar esse Deus. Você chama de Buda, você lá no hinduísmo chama de outro, você no islamismo chama de Alá, você chama de Deus, enfim. Mas a gente se une por uma coisa bonita, bela e boa, que é uma religião só. Irmãos, tomem cuidado com isso. Fico até preocupado às vezes, porque já vi alguns irmãos crentes em Cristo Jesus falando assim, que papa bacana, que papa bom, que palavras doces ele tem, sempre tão preocupado com a pacificação, com a integração, não é verdade? Tão preocupado com a questão daqueles que são separados, procurando unir. Ele visita lá o islamismo, trata com carinho, visita aqui também o outro, e vão trazendo tudo com uma palavra tão cordata, né, tão pacífica. Cuidado, irmãos. Nós sabemos, eu e você sabemos que é impossível ter união entre treva e luz. Não tem isso, não tem como. Mas creia no que eu estou falando, de que essa verdade, ela não é uma verdade que vai trazer para a gente... Desculpa, irmãos, estou tendo que ligar aqui o negócio. Ela não é algo que vai trazer verdade para a gente, tá certo? O ecumenismo, ele não pode ser de Deus, porque a gente não pode ter comunhão entre luz e trevas, tá? Não pode haver comunhão entre luz e trevas. Então, quando eu ouço alguém sendo tão simpáticos a falas assim, eu fico preocupado, porque os irmãos que são mais ligados nos últimos tempos sabem, né, que uma das verdades, uma das realidades que vai acontecer é que quando for implantada uma nova ordem mundial tão falada, tão dita, uma das coisas que vai acontecer é a questão de uma religião única, né? Vai ter que ter isso, né? Com certeza não vai ser o evangelho que vão escolher para se unificar, ok? Então tenham muito cuidado, porque dentro do gnosticismo, uma das coisas que se fala é sobre o ecumenismo, né? Então a gente precisa se ligar e, como Jesus Cristo disse, ficar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Fiquem atentos, irmãos. Olhem com um olhar espiritual. A gente vai ler agora no texto, vamos começar exatamente no texto, para a gente entender um pouco o que o apóstolo está falando e que nós podemos tirar como benefício profundo para a nossa vida. Vamos ler o texto? Abre aí para a gente em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 14. A gente vai pegar só do 9 ao 14. Pode ser que o pastor tivesse pensamento de ir além, mas eu vou ficar do 9 ao 14 hoje. Ele falou do 1 ao 8, eu vou falar do 9 ao 14. O estudo da palavra dessa forma é bastante interessante, porque a gente consegue estudar ponto a ponto, né? Versículo por versículo. Eu acho bastante útil para o nosso aprendizado a gente estar estudando a Bíblia dessa forma. Eliezer, Patrícia, Wagner, Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, porque Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Coisa linda essa palavra do apóstolo a essa igreja pequena, mas uma igreja adoradora, uma igreja amorosa, mas uma igreja que vivia como nós vivemos hoje, né?
sob ataque, muitas vezes, de heresias. Então, Paulo começa nesse texto, na continuidade dele, dizendo por esta razão, pela que ele falou anteriormente, dando graças a Deus pelo seu amor, pela maneira como expressavam isso, né, pela forma maravilhosa como testemunhavam o Evangelho. Então diz, por todas essas coisas, dou graças a Deus e oro sempre por vocês. Interessante a gente ver que Paulo não tinha ido a Colossos e Paulo não fundou a igreja, mas ele orava por aquela igreja como se ele fosse o responsável por ela. Né, fazia um papel pastoral maravilhoso e ele estava ali intercedendo por aquela igreja. Não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento. Então vamos ver quais são os motivos da oração de Paulo. Ele já falou um pouco e agora ele vai continuar falando dos motivos da sua oração, para que sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Né? Cheios ou transbordeis, para que a gente seja cheio do conhecimento. É interessante que Paulo vai falar, esse conhecimento que Paulo está falando aqui, a palavra original é epignosis, né? Esse sufixo epi, ele é um superlativo, e gnosis é o conhecimento. Então tinha o gnosticismo, que era a salvação através do conhecimento, através das relações místicas, ocultas, e tinha essa que Paulo falou, epignosis, que é o conhecimento preciso. É muito usado no Novo Testamento, né, essa palavra quando fala de coisas éticas e divinas. Então Paulo está querendo dizer o seguinte, o conhecimento que eu desejo para vocês é que vocês sejais cheios do conhecimento de Deus. Não é desse conhecimento humano que estão tentando passar para vocês. Cheio de cultura platônica, cheia de ideias de cultura romana, de politeísmo romano e politeísmo grego, misturado com cultura judaica e com o cristianismo. Eu quero que vocês cheguem cheios do conhecimento de Deus, vocês transbordem nesse conhecimento. Bom dia, irmã Alice. Bom dia, Edileia. Prazer ver vocês aqui. Então, Paulo está falando que é desse conhecimento que nós precisamos nos encher. A palavra de Deus vai dizer isso. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Irmãos, conhecimento de uma forma geral não é ruim. Você adquirir conhecimento em várias áreas, nada disso é ruim. O problema é como esse conhecimento mexe com a cabeça da gente. Às vezes esse conhecimento, ele mexe tanto que nos afasta de Deus. Nos começa a fazer flutuar em pensamentos, em linhas comportamentais e de direção que a gente se perde. Ter conhecimento é maravilhoso, mas é importante que a gente esteja alicerçado no Senhor, que a nossa base seja Cristo. Depois, o que vier de conhecimento vai acrescentar com uma base sólida, que é Jesus. O que Paulo está dizendo à igreja de Colossos é que eles precisavam primeiro ter conhecimento de Deus. Sejam cheios do conhecimento de Deus. Porque quem está cheio do conhecimento de Deus, meu irmão, pode vir o conhecimento que quiser, pode vir falar o que quiser, porque ele vai rebater na palavra e vai dizer assim, que isso não testifica, isso não é de Deus, isso aqui não confere com as Escrituras. Entendeu, irmãos? É por isso que é tão importante que a gente conheça, que a gente seja dirigido pelo Espírito, o Espírito Santo encha a gente do seu conhecimento. Agora, ele não faz isso, Tom. Você tem que buscar. Ninguém aprende a Bíblia por osmose. Eu vou dormir com ela debaixo do travesseiro e quando eu acordar, nossa, vou ter o conhecimento da Bíblia. Não vai ter não, irmão. Se não abrir ela e estudar, se não meditar na palavra, se não procurar entender, se não pedir revelação do Espírito, não vai entender nada. A Bíblia vai continuar sendo um amuleto para a gente ou simplesmente um objeto da nossa religiosidade. A Bíblia precisa ser nosso instrumento de fé, onde a gente abraça e diz assim, olha aqui, ó, assim diz a palavra, assim diz o Senhor. E à medida que você vai estudando, ela vai abrindo a tua mente, vai te dando entendimento e conhecimento de Deus, conhecimento das coisas do Pai, né? Oséias vai dizer no capítulo 6, versículo 3, assim, conheçamos, mas prossigamos em conhecer o Senhor. A gente tem que ter continuidade nessa busca de Deus. Paulo está dizendo assim, eu oro para que vocês sejam cheios do conhecimento de Deus. De Deus. Esse epignosis que está aqui, o conhecimento perfeito, ele contrasta com o pensamento gnóstico, que era o pseudo-verdade revelada por alguns. Claro que não eram para todos, eram para os cleros e não para os leigos, né? Paulo ressalta que o verdadeiro conhecimento, irmão, por si só é vão. Para ter algum valor, o conhecimento deve levar a pessoa à transformação de vida. E é uma vida correta.
O que adiantava os gnósticos cheios de conhecimento se a sua vida moral e ética era podre? Alguns viviam promiscuidade porque achavam que o corpo era ruim, então podia fazer qualquer coisa, né? Às vezes alguns até acham, né? Que uma vez salvo, salvo para sempre, então você pode fazer o que quiser porque você já está salvo. Cuidado, meu irmão, né? 1 João também diz que aquele que está em Cristo não peca continuadamente, não vive no pecado. Portanto, se você vive no pecado, acreditando que você já está salvo e que por isso pode fazer o que quiser, cuidado. Talvez você nunca tenha tido uma experiência de conversão, porque aquele que é convertido em Cristo, ele já deixou as coisas passadas. Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não estou dizendo que você não pode ter um tropeço e cair e clamar ao Pai por perdão, não é isso. Eu estou dizendo que o pecado contínuo, o pecado continuado, sem a sensibilidade espiritual de que você pecou e que você precisa pedir perdão, é um sinalizador de que falta em você o Espírito que te aponta e que te faz a mudança dentro do teu interior. A mudança do Senhor, o conhecimento verdadeiro do Senhor, ele traz mudança de vida. Mudança de vida. Então não vale ser só conhecimento. Paulo está dizendo, creio que vocês sejam cheios do conhecimento do Senhor. E depois ele diz, de toda sabedoria e entendimento. Sabedoria. Que sabedoria é essa? Às vezes a gente tem que dizer assim, pô, fulano é sábio, né? Fulano é inteligente, fulano é culto, né? Paulo está falando de uma sabedoria, mas a sabedoria que vem do alto. Aquela que Tiago diz, lá em Tiago 3,17, Tiago vai dizer assim, mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura e principalmente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. É disso que Paulo está dizendo, vocês chegarem cheios de sabedoria espiritual. Todos nós já tivemos essa experiência, irmãos, de falar assim, nosso irmão fulano é uma pessoa tão simples, mas ela é tão sábia. Portanto, sabedoria do alto não vem através de livros, não vem através de conhecimento teológico, não vem através de cultura secular, vem através da ação do Espírito na vida da gente. E a ação do Espírito vem através da nossa busca. Portanto, quando a gente busca Deus, a gente adquire conhecimento dele e adquire sabedoria. Sabedoria do alto, pacífica, moderada, né? Amável, tratável, cheia de misericórdia. Amém? Oi, Fabiola, que bom que você está aí. Essa é a sabedoria que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês sejam cheios dessa sabedoria, uma sabedoria divina, sabedoria que vem do alto, sabedoria espiritual. Né? Depois ele diz, sabedoria é entendimento espiritual. Isso aqui, irmãos, não vem através de carne, de experiência, vem através do Espírito Santo. Né? Eu sei que os irmãos já tiveram várias experiências dessas, de quando vocês veem alguma coisa, ouvem alguma coisa, estão presentes em alguma situação, o Espírito catuca você. Ele te diz assim, ó, tem alguma coisa errada. Ó, não é de Deus. Ó, isso é furada, né? Todos nós já tivemos experiência dessa. O que é isso? É um entendimento espiritual, é um discernimento espiritual. É quando o Espírito Santo te fala. E isso não vem, irmãos, através de carne, através de experiência. Não, isso vem através do teu discernimento, o Espírito que dá. É Ele que faz isso pra gente. A gente precisa ficar ligado, com os ouvidos e os olhos espirituais atentos. A gente está vivendo tempos, irmãos, que a gente precisa estar ligado e tudo, aprendendo os sinais que estão acontecendo ao nosso redor. A gente não pode ser mais leigo acreditando que tudo é natural e normal. Tudo. Já falei uma vez isso, vou repetir. A nossa vida é espiritual. Nós somos seres espirituais que temos uma alma e estamos revestidos de um corpo. Mas nós somos seres espirituais. Todo ser humano é. Então, se a gente não viver pelo espírito, a gente vai viver pela alma. E quando se vive pela alma, a gente faz um monte de besteira. A gente faz um monte de bobagem. Porque a alma é onde se concentram as nossas dificuldades. As doenças almáticas, né? O crente almático é o crente que vive pela direção das emoções, né? Se a coisa está ruim, ele está mal. Se a coisa está boa, ele está bem. Se é um momento de tristeza, ele se mergulha em profunda tristeza. É a alma direcionando a nossa vida. Mas quando a gente vive pelo Espírito, a palavra de Deus diz, vivei em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando ele fala carne, é lógico que ele está dizendo da alma,
né? Porque o corpo, você só não tem vontade. O corpo é movido pelas suas emoções, pelas suas decisões, pelas suas direções, que a alma, o entendimento nos dá. Então, se a gente é movido pelo Espírito, a gente tem que se conduzir dessa forma, ficar ligado em tudo que acontece. Eu gosto de um texto de Romanos, capítulo 13, versículo 11, quando ele diz assim: e digo isto conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Você tem alguma dúvida disso? Você tem alguma dúvida que a gente está perto dos momentos do fim? Eu não sei quanto tempo. Momentos do fim é tão relativo, porque Deus, um dia para Deus são 1000 anos como um dia. Mas uma coisa é certa, muitos sinais que têm se mostrado ao nosso redor são claros em dizer assim: Deus está dando os seus sinais. Os sinais que ele escreveu nas Escrituras estão acontecendo. Te prepara, igreja. Te prepara, igreja. Te prepara, igreja. É esse o recado. E a gente tem que ter olhos, ouvidos espirituais. Nos últimos 20 anos, irmãos, vou dar uma saída rápida aqui. Nos últimos 20 anos, tanto nós como nossos filhos, nós temos sido inundados com filmes, desenhos, programas, revistas, mensagens de magia, bruxaria, magos, doentes, vampiros, lobisomens e dragões. Isso é uma verdade. Filmes de Hollywood, novelas, mensagens, livretos, desenhos, eles apresentam dragões bons, né? Dragões bonzinhos, filmes com dragões bons. Dragão é Satanás na Bíblia, né? E viu o dragão é Satanás, né? Duendes, faunos bonzinhos, né? Vampiros bons, lobisomens bonzinhos, bruxos bons, tudo demônio, irmãos. Tudo que está por trás disso é demônio. E sabe o que acontece? A gente vai vendo isso tudo de forma natural. A gente deixa nossos filhos inundarem com essa verdade. A gente deixa eles absorverem isso. A maioria desses filmes é direcionado para criança. É censura livre. Alguns são desenhos. Para que você acha que é isso? Sabe para quê? Para que no futuro, que já é hoje, numa sociedade altamente ansiosa, que deseja resultados imediatos, que procura soluções rápidas para os seus problemas, aonde eles vão encontrar essas coisas instantâneas? Solução de problema. Traga o seu marido de volta em 2 dias, 24 horas. Resolva o seu problema da empresa que está indo para falência. Resolva o seu problema com as mulheres, né? Faço você mais atraente, você eu faço mais desejável. Resolva o seu problema financeiro. Aonde tem isso? No Evangelho? Nunca. O Evangelho não promete isso. E aquele que promete está mentindo. O Evangelho te promete paz, te promete salvação em Cristo Jesus, quando há arrependimento e entrega. É isso que o Evangelho te promete. E depois ele promete através de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que o Evangelho promete. O Evangelho não promete solução imediata. Deus não é bruxo, Deus não tem varinha de condão para bater e dizer agora está tudo resolvido. Não, não é assim que funciona no Evangelho. A gente aceita o Senhor, a gente anda com Ele e o Senhor vai nos ajudando a vencer todas as dificuldades, todos os problemas. Tem hora que a sua ação é imediata, por exemplo, numa cura. Tem hora que Deus intervém e cura assim, instantaneamente. Resolver um problema de saúde imediato. Mas, meu irmão, nem sempre isso acontece. Mas mesmo não acontecendo, Ele continua sendo o único Deus. Quando Jesus fez um discurso duro e as pessoas começaram a sair e ir embora, Jesus virou para os seus discípulos e disse para eles assim: vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir embora? Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Vai para onde? Para aqueles que oferecem solução imediata, para onde? As pessoas imediatistas vão procurar através da feitiçaria, da bruxaria, do misticismo, porque isso promete solução imediata. Nossos filhos estão sendo catequizados para que eles busquem mágica, para que eles achem algo normal a magia, para que eles achem algo normal você consultar mortos, para que ele ache algo muito normal você evocar espíritos que nada são senão demônios. Então, queridos, há mais de 20 anos que está sendo feito isso e ainda continua sendo. E a gente acha tão normal. A gente vê lá Senhor dos Anéis, a gente vê Harry Potter, a gente vê
o não sei o que do fauno, e a gente olha a Crônicas de Nárnia, e a gente vê tudo isso, acha tão bonitinho, porque é feito bonitinho mesmo. Coisa herética. E Satanás, meu irmão, não vende chifre e rabo e pé de peixe. Ele é anjo de luz, ou era. Ele se transveste e ele vem de uma forma bonita, aparentemente legal, lindo. Olha que filme lindo, olha que desenho lindo. Fica ligado, meu irmão, fica com os ouvidos ligados, tenta olhar e tenta discernir qual é a mensagem que esse filme passa, o que ele está tentando dizer, quais são as mensagens que estão querendo trazer para você e para os seus filhos. Cuidado, isso é massificação de pensamento. Isso é a tentativa de embotar os nossos sentidos, a ponto de chegar mais tarde, aqueles que foram criados dentro dessa situação, quando chegar mais tarde, ele já foi catequizado, meu irmão. Nem percebe, porque a mente absorve muito facilmente. Paulo está dizendo, vocês precisam ser cheios do conhecimento, da sabedoria e do entendimento de Deus. É isso. Porque quando isso acontece, a gente sabe discernir e dizer assim, isso é furado. Isso aqui é bonitinho, mas eu não quero para mim. Isso aqui é atraente, mas não me interessa. Pô, isso aqui parece muito legal, mas não testifica o Espírito no meu coração. Então não é bom para mim, não é bom para o meu filho, não é bom para minha casa. Amém, querido? E você é responsável, você que é pai, e você ainda tem filhos pequenos, em nome de Jesus, vigie isso. Não deixe ver o que quiser. Hoje a facilidade pelos meios remotos, pela internet. A coisa que eu mais vejo hoje é criança pequenininha, meu irmão. 2, 3, às vezes 1 ano. Ela já está no celular assim, ó. Ela já faz 10 vezes mais do que eu faço em velocidade. É como um troço automático, como se fosse um robô. E a gente às vezes deixa lá à vontade. Ela consulta, ela olha, ela vê. Quando vai crescendo, já começa a perceber que tem acessos diferentes, que pode ver. Querido, habitue-os na palavra do Senhor. Crie-os na administração do Pai. Ensine-os a amar a Deus. Ensine-os a amar Jesus. Quando eles crescerem, você não vai ter tristeza de ver os seus filhos afastados do Pai. Porque a palavra de Deus diz, instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Desculpa, irmãos, eu quando falo de família, falo dessas coisas, eu acabo me emocionando um pouco e acabo ficando inflamado. Eu dei uma escapulida um pouquinho fora da direção geral da aula, mas eu queria dar essa observação para os irmãos, porque eu achei importante, é pertinente. A gente tem que sondar e ver se presta, porque tem muita coisa podre, irmãos. Tem muita coisa que não presta, tem muita coisa que só serve para destruir os valores que a gente conhece. Destruir valor de família, destruir valor de casamento, destruir valor sexual, destruir valor de honestidade. Só serve para isso. Então, para que a gente vai deixar que nossos filhos vejam essa porcaria ou a gente veja? Amém? Então, guarda. Obrigado, Fabiane. Guarda isso contigo e faz o teu papel. Versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha a oração de Paulo, coisa linda a oração de Paulo lá. Para que vocês possais andar dignamente. Irmãos, andar dignamente é comportamento ético-moral. É aquilo que a gente vive no dia a dia. Não é nosso comportamento na igreja, é como a gente se comporta no trabalho, na faculdade, no colégio, na maneira que a gente fala, que a gente pensa, que a gente age. Paulo está dizendo assim, eu quero que vocês o agradem em tudo. Caramba, isso é... Irmãos, o evangelho tem um alto padrão. Escuta o que eu estou dizendo. Evangelho tem alto padrão. Evangelho não é aquela coisa de... evangelho, isso é evangelho. Evangelho tem alto padrão. Deus exige de nós alto padrão. A vida espiritual exige isso da gente. Quando Deus aparece a Abraão, ele pede nada menos de Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão nunca foi perfeito. Mas Deus estava querendo o máximo dele. Sabe, toda vez que a gente bota alvo, objetivo, pensa nisso. Quando você está na tua empresa e coloca um alvo de venda, de objetivo, nunca é um alvo pequeno. Já viu isso? Vamos crescer esse ano, a inflação vai ser 5%. Vamos crescer 5%. A empresa te dá um crescimento de 20%, 30% no ano. Você diz, caraca, como é que eu faço isso? É desafiador. Desafios são sempre desafiadores.
É para você correr atrás daquilo que foi colocado. O Evangelho, ele exige um alto padrão da gente. Não é essa coisa água com açúcar, não. É pela graça, mas não é de graça. É pela graça, mas não é de graça. É pela graça de Cristo, mas não é de graça. Custou preço de sangue. Então diz assim Paulo em oração, agradando-lhe em tudo. É um alvo a ser perseguido pela gente, meu irmão. Frutificando em toda boa obra. Escuta, frutificar é algo natural de plantas sadias. É algo natural de árvores sadias. Árvore que não dá fruto está doente. Portanto, frutificando em toda boa obra. Boa obra é natural de árvores saudáveis. Você está saudável, meu irmão? Você é uma árvore saudável enxertada em Cristo Jesus? Seus ramos, você é um ramo saudável? Então tu dá fruto. Se você não for um ramo saudável, cuidado. Desde João Batista ele diz assim, todo ramo que não dá fruto, corta. Então para Jesus, falando isso em João capítulo 15, porque todo galho que não dá fruto, corta e joga no fogo. Então a gente tem que dar fruto, naturalmente. Não que o fruto vai nos trazer salvação, mas o fruto é natural de todo aquele que já foi salvo. Todo aquele que já foi salvo, todo aquele que é de Cristo Jesus, ele dá frutos naturalmente. Naturalmente. Crescendo no conhecimento de Deus. É aquilo que a gente falou. O conhecimento de Deus não pode ser estático. O conhecimento do Senhor não pode ser algo estanque e parou. Ah, eu aceitei Jesus, conheci, sei que Deus é o Criador, eu pequei, Jesus salva, tenho que andar em santidade, vou para o céu, amém, já sei tudo. Não, irmão, cresça no conhecimento do Senhor. O Senhor revela coisas novas para aqueles que buscam. Todo aquele que busca, acha. O que bate, a porta é aberta. E aquele que pede, recebe. É isso. Se eu buscar, eu encontro. Se eu não buscar, eu não encontro. Né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É isso mesmo, Luiz. A família é o nosso maior patrimônio. E a gente tem que cuidar dela com todo o amor, debaixo da graça, do conhecimento, da misericórdia e bondade do nosso Pai. Nós somos sacerdotes, meu irmão. Você que está me ouvindo, homem, marido, você é sacerdote do teu lar. Tem a responsabilidade e a posição de sacerdote. Cuida da tua casa. Coloque os seus valores em andamento. Não deixe que fujam deles, porque você é responsável por ela. Amém? E você, minha amada irmã, ajude, porque você é aquela que passa toda essa criação de uma maneira do dia a dia. E você precisa fazer isso com seus filhos. Né? Glória a Deus. Versículo 11, ele continua dizendo assim, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Paulo está orando para que os irmãos de Colossos sejam fortalecidos com toda a força necessária para resistir com paciência a todo tipo de provação, com alegria. Olha só que coisa interessante. Paulo está dizendo assim, para que vocês sejam corroborados, para que vocês sejam fortalecidos com todo o poder de Deus, da sua glória, para que vocês possais estar firmes, para que vocês possam estar, sejam pacientes, sejam longânimos com alegria. Irmãos, a gente está vivendo um tempo que as pessoas são tão ansiosas, né? Ansiosas, imediatistas, né? Você já viu irmãos assim, pessoas assim? Né? Elas oram, mas Bom dia, meu pastor Daniel. Estou aqui com a difícil tarefa de te substituir. Glória a Deus pela sua presença. As pessoas querem resultado rápido, querem respostas rápidas. Elas querem orar e a coisa acontecer. Elas querem muitas vezes dizer assim, vamos pedir oração do pastor, vamos pedir oração da irmã X, que tem oração forte, do irmão A, que tem oração forte, da casa da irmã Ciclana, que tem oração forte. Meu irmão, Deus ouve a tua oração. A palavra de Deus diz, entra no teu quarto, fecha a porta, clama ao teu Deus. E o Deus que te ouve em secreto te ouvirá, Ele vai te ouvir, que te vê em secreto te ouvirá. Meu querido, clama ao Senhor e vai te responder. Agora tenha paciência, seja longânimo. Não entenda, nem ache que a resposta de Deus tem que ser automática, porque não é assim. Não é assim. Deus age no tempo certo, da forma adequada, da maneira certa. Ele não faz nada, absolutamente nada, simplesmente para atender a nossa boa vontade, achando que tem que ser imediata. Deus é Deus, querido, Ele vê o amanhã.
Você está pedindo alguma coisa agora, não sabe qual a consequência disso, mas o teu Pai, Deus, sabe. Ele está vendo daqui a 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, a consequência de tudo isso. Então, muitas vezes ele segura, ele diz agora não. Às vezes ele quer te dar aquilo, você não está preparado para aquilo. Então, seja longânimo, tenha paciência, seja fortalecido na força do Senhor. Seja fortalecido na força do Senhor. Suzana está falando, imediatismo também está inserido nesse sincretismo religioso. É isso aí, Suzane. O sincretismo religioso dá resultados rápidos. Mas não sabe que os resultados rápidos significam pacto com demônios. Sincretismo religioso faz parte de relacionamentos que a gente tem, de um sincretismo que exige respostas rápidas. O Evangelho não vai ficar te dando aquilo que você quer ao bel prazer, como se você tivesse entrado para ele, para que ele pudesse te trazer esses resultados rápidos. Não é isso, querida. Lembra que falamos no início. Isso é gnosticismo, isso é sincretismo. Isso é o desejo de misturar aquilo que lá fora dizem que é bom, mas eu tenho Jesus agora, mas mexo com aquilo que me dizem lá fora, que me entregam rapidinho. Cuidado com isso. Viva 100% no Senhor. Se fortaleça na força do seu poder, no Espírito que Ele te dá. Porque o Espírito de Deus fortalece. E aí, querido, Ele vai te dar paciência. Ele vai ser longânimo com você. Mas você vai fazer isso com alegria e com gozo. Faça sem reclamar. Faça sem, sabe, sem estar falando mal. Fale aguardando com alegria no Senhor e dizendo assim, meu Pai sabe o que é melhor para mim. Eu sei que o tempo vai chegar, a minha hora vai chegar. Jó estava passando por uma situação que a gente nem imagina. Mas ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará sobre a terra. Ele vai se levantar e vai mudar a minha sorte. Ele tinha essa certeza. José passou um tempão penando até que pudesse chegar a uma posição que Deus queria colocá-lo. Mas ele teve que ser longânimo. Ele teve que ser paciente, mas ele foi longânimo e paciente, com fidelidade ao Senhor. Não buscou alternativas. Ele simplesmente confiou no Senhor. Ele se fortaleceu, como Paulo está pedindo aqui na oração. Eu oro para que vocês sejam corroborados em poder, para que vocês sejam longânimos, para que vocês sejam pacientes e que façam isso com alegria, sabendo que mesmo que a luta esteja difícil, olha, o momento vai chegar de vitória. Paulo estava escrevendo para quem? Para que igreja? Qual era o momento? Pensa que se foi em 62, 60, estávamos no Império de Nero. Acho que isso, 62, é isso. Um dos piores imperadores que já houve para a igreja. Perseguiu, matou, fez de crente tocha, jogou no Coliseu, na arena. Paulo está dizendo assim, para que vocês sejam longânimos, para que vocês sejam pacientes e que tudo isso seja feito com alegria. Sabe por quê? Porque o Pai tem um lugar maravilhoso para a gente, aconteça o que acontecer. Então, eu oro para que vocês sejam corroborados nesse poder. Eu oro para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, te fortaleça, meu irmão. Fortaleça você, minha irmã, na força do Senhor, para que você esteja firme, com paciência, seja longânimo em esperar tudo que Deus vai realizar na tua vida. Versículo 13, o qual nos tirou, olha que versículo lindo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa linda. A gente tem que ser sempre agradecido ao Pai. Sempre agradecido ao Pai, porque Ele nos transportou do império das trevas. Eu vou ler os dois versículos, o 12 e o 13. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não é lindo isso? Deus primeiro nos fez idôneo, a gente não era idôneo. Essa palavra é rikanuo, no grego, ela significa tornar suficiente, tornar apto. Mas eu gostei de um que diz assim, isso é equipar alguém, tornando-o apto para realizar os seus deveres. Olha que lindo! Ele nos fez idôneos, ou seja, Ele nos equipou para que a gente se torne apto para realizar aquilo que a gente precisa fazer. Olha que coisa linda! Que coisa maravilhosa! A gente não era idôneo, irmãos. A gente era inidôneo.
A gente não tinha capacidade de realizar nada que o Senhor orientou e deixou na sua palavra. Mas o Pai, através de Cristo Jesus, olha a centralização em Cristo nisso, a parte cristocêntrica desse livro, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar da herança da sua luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que coisa linda! Você foi equipado através do sacrifício de Jesus e do Espírito Santo que existe na tua vida para que você possa realizar tudo que você precisa. Não é na força da carne, não é na força da carne, é na ação do Espírito. Por isso a gente pode suportar qualquer coisa. A gente não era preparado, a gente não era idôneo e a gente não tinha condições de entrar no reino. A gente não era apto para o reino de Deus, pastor Daniel está aqui escrevendo, e realmente não éramos. Mas o amor de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos fez idôneos, nos fez aptos para viver no reino do Senhor, sermos pacientes, tolerarmos as tribulações, sermos fortes no seu espírito e continuarmos glorificando o nome do Senhor, né? O misticismo, querido, das heresias gnósticas trouxeram algum temor para os crentes da época, né? Os crentes da época estavam com um pouco de medo, eles temiam as forças invisíveis das trevas, aquela coisa que existe mesmo no sincretismo. Às vezes aqui no nosso ambiente cristão existe isso. Os irmãos, nossa, irmão, eu estou com medo, eu acho que ali tem umas coisas do mal e tal. Irmão, as coisas do mal têm que ser vistas com cuidado, com atenção, tá certo? Tem que haver o respeito da gente se proteger, se guardar e deixar de largo. A gente não tem que temer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Diga aí, junto com a tua família, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os teme e os livra. O diabo pode estar ao derredor, mas ao nosso redor, mais próximo de nós, estão os anjos do Senhor, nos protegendo e nos guardando. O Espírito Santo que habita em nós é poderoso para nos fazer vencedores em qualquer situação. Por isso é que Paulo escreve dizendo assim, porque ele nos transportou do império das trevas e nos levou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou da possessão de Satanás. Antes de Jesus Cristo éramos propriedade dele, irmãos. Antes de Jesus Cristo andávamos pelo curso natural desse mundo. Antes de Jesus Cristo fazíamos tudo aquilo que a nossa carne dizia que tínhamos que fazer. Antes de Jesus Cristo andávamos pelo bel prazer da nossa própria vontade e das nossas tendências pecaminosas e da nossa carne. Mas em Cristo Jesus, Deus nos tirou, arrancou das mãos de Satanás e diz, agora é meu, o meu sangue pagou, me dá aqui, tetelestai, está pago o preço. Ele arrancou de Satanás e diz, agora você está no meu reino. Agora você é meu, agora você é meu, aleluia, glórias a Deus, somos do Senhor, não estamos mais no reino das trevas, o Senhor nos transportou para o reino do Filho do seu amor, glórias e aleluias para isso, pertencemos ao reino do Senhor Jesus Cristo, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Todo-Poderoso, que um dia virá com grande glória, as trombetas soarão, ele descerá, e levará a sua igreja para estar com ele. Nós vamos estar juntos, irmão. Nós vamos estar subindo com o Pai. Glórias, glórias ao nosso Deus. Não somos mais escravos. O Senhor nos libertou da culpa. Ele nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Ele nos tirou da escravidão para a liberdade, da culpa para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. A gente está debaixo agora do poder do Todo-Poderoso, do nosso Pai, daquele que não existe ninguém que pode suportá-lo. Ele diz assim, agindo eu, quem me impedirá? Agindo eu, quem me impedirá? Estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém que possa, quanto o Filho de Deus, estando na presença do Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém. Existem alguns benefícios maravilhosos dessa ação poderosa de Jesus em nossas vidas, desse transportar do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. E Paulo diz aqui, primeiro, ele nos capacitou a participarmos da sua herança. Que maravilha! Eu e você agora somos co-herdeiros com Cristo, diz a palavra de Deus. Sabe lá o que é isso? Sabe lá o que é isso? Você é co-herdeiro com Cristo. E sabe quem é Jesus? É o Senhor de todas as coisas. Olha,
Que maravilha! Você tem agora todas as coisas em Cristo Jesus. Todas as coisas. Ele nos capacitou para participarmos de uma herança. Tudo que a gente quer é ser herdeiro, né, irmão? Alguém diz assim, rapaz, tu vai receber uma herança aí. Alguém deixou um negócio pra você, pô, opa! Os olhos abrem, né, brilham, diz assim, pô, será que é muita coisa? Será que é bom? O que eu ganhei aí? Todo mundo quer, né? Mas você está recebendo a herança maravilhosa espiritual em Cristo Jesus, de todas as coisas, porque Ele é Senhor de tudo. Então Ele nos capacitou para sermos herdeiros, né, dessa herança maravilhosa, somos co-herdeiros com Cristo. Ele nos resgatou das mãos de Satanás e nos fez seus filhos, né? Não somos mais propriedade dele, somos propriedade do Deus eterno. João capítulo 1 diz assim, mas a todos que o receberam, todos que receberam Jesus, todos que aceitaram o seu perdão, todos que lhe pediram misericórdia, todos que aceitaram o seu sacrifício na cruz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Ele comprou a nossa liberdade do pecado e do julgamento com o seu sangue. Meu irmão, não foi barato não. Não foi barato não. Custou o preço do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então agradeça a Deus todos os dias pelo que você recebeu em Cristo. Paulo está orando por eles. Depois de ver a sua oração, você olha essa oração e diz assim, minha nossa, que coisa maravilhosa que eu recebi. Que é isso? Que não dava nem para ter noção quando eu lia isso. Pensa, você foi transportado do império das trevas, tu estava na escuridão, meu irmão. Estava perdido e condenado e ia para o inferno. Através de Cristo, Ele nos transportou de lá, nos arrancou da escuridão e nos colocou na luz de Cristo. Estamos no reino de luz, no reino do Senhor Jesus. Não existe mais trevas. Ele nos arrancou de lá. Tetelestai, está pago o preço. Foi pago o preço. Glórias ao nosso Senhor. Então agradeço todo dia. Você, pastor, não tem razão para agradecer, tem não, irmão? Está tudo tão difícil, tudo tão ruim. Está ruim, meu irmão? Agradeça pela salvação em Cristo Jesus. Ele te tirou do reino das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Em último lugar, o versículo 14, ele diz assim, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Toda a centralidade da carta aos Colossenses está na pessoa de Cristo. E o pastor Daniel certamente vai entrar nos versículos 15 em diante, que falam muito desse poder e dessa centralidade em Cristo Jesus. Mas, irmãos, toda a carta diz isso. É nele, somente nele, Jesus, que a gente alcança todas as coisas. A gente não precisa de novidades que tragam alguma coisa, alguma alternativa. Essa carta de Colossenses, ela faz uma crítica mais lá na frente ao tal culto aos anjos. Era outra coisa dentro do sincretismo, né? Os caras estavam adorando anjos. Os anjos eram mais importantes que a figura de Jesus, de Deus, né? Aliás, para o gnosticismo, Jesus não era nada, era apenas um éon, né? Um éon, né? Uma força de Deus espiritual, nada mais além disso. Quando a gente sabe que Jesus é tudo, toda a história, tudo que existe foi escrito para Ele, está apontando para Ele. É nele que se centraliza todas as coisas. Toda a história do mundo está centralizada em Cristo Jesus. A Satanás tenta desvirtuar isso através das linhas heréticas, né? Eu acho que até hoje, de vez em quando, a gente vê. O pastor citou isso na semana passada, mas é verdade, né? Às vezes você vai a algum lugar que se enaltece tanto o anjo daqui, o anjo dali, o anjo acolá, o anjo que fez, o anjo que aconteceu, o anjo que apareceu, que está em pé, que está com a espada na mão. Irmãos, todos me conhecem, sabem que eu creio em todos os dons espirituais, creio nas revelações, creio nas visões, creio mesmo. Lógico que temos que ter muito cuidado com isso, temos que ter sabedoria, por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ter entendimento, sabedoria espiritual, discernimento espiritual, né? A gente não pode ficar ouvindo e acreditando em tudo, não é assim, certo? Mas não há necessidade de a gente ficar enxergando anjos toda hora, não tem necessidade disso, Deus não precisa disso. Deus pode até sim, através de um servo, de uma serva, dar algum tipo de visão, mas esse é dentro do sincretismo que há dentro da nossa cultura brasileira. Essa mistura faz com que a gente deseje, a gente vira meio místico, né? Criando umas coisas meio místicas, que não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é o Senhor Jesus, é a busca nele, a profundidade nele, é o fortalecimento no Espírito Santo.
É a paciência, a longanimidade com gozo, com alegria no coração. É o testemunho, é o frutos em boas obras. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Tudo que for disso pode ser algum apêndice, mas a base é essa, meu irmão. Não procure outra. Nosso coração tem que estar grato, porque o Senhor nos transportou do império das trevas. Nos colocou no reino do Filho do seu amor. Eu gosto muito desse versículo. Tinha uns louvores que eu gostava muito, que estavam centralizados nisso. Então, querido, o Evangelho não precisa de mais nada, além de Cristo. Seu exemplo, seu sacrifício, seu sangue derramado, sua vitória na cruz, sobre a morte, a presença conosco até a consumação dos séculos, nos basta, é tudo. Isso é tudo. Amém? Paulo estava orando pela igreja em Colossos, dizendo assim, eu oro muito, para que vocês tenhas todo o entendimento, o verdadeiro entendimento, a sabedoria que vem do alto, para que vocês sejam cheios do poder de Deus, para que vocês sejam pacientes, vocês sejam longânimos com muita alegria no coração, sabendo que vocês, que foi pelo poder e graça e misericórdia de Deus que vocês foram feitos idôneos quando vocês não eram, né? Pelo sacrifício de Cristo Jesus, porque Ele já te libertou, Ele já te transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Tá? Por isso, amados, que eu amo tanto o Evangelho, porque eu sei que sou pecador, sei que cometo erros, mas eu também sei que em Cristo Jesus eu posso ter a remissão dos meus pecados através do seu sangue. Eu posso me dobrar, clamar, chorar diante dele, pedir misericórdia pelos meus erros, porque Deus me perdoa e Deus me coloca apto para caminhar em santidade novamente, porque Ele me transportou do império das trevas, me colocou no seu reino onde a luz brilha e ela mostra aquilo que ainda está escuro em algum canto da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente. Amados, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar ricamente a tua vida. Me desculpe se me delonguei muito, né? A gente às vezes acaba se entusiasmando muito com a palavra, com a lição, e às vezes a gente acaba tomando muito tempo. Mas estou super feliz de ter podido compartilhar com os irmãos hoje, nesse tempo, esses versículos, esse texto da carta aos Colossenses, uma carta muito especial, estude toda ela, né? Não espere o pastor estar ministrando semana que vem, não estude antes, né? Os próximos versículos, o próximo capítulo, se puder ela toda, porque certamente o Espírito Santo vai revelar coisas lindas e maravilhosas ao teu coração e vai te fazer crescer na fé, né? Vai te fortalecer no Espírito, tá bom? E assim o Senhor certamente vai acrescentar na tua vida tudo o que você precisa, né? E o que a gente precisa é isso, buscar o Pai, conhecer, continuar perseguindo em conhecê-lo, né? Amém, Rafael, Júlio Firmino, Claudete. Ô, Claudete, um abraço no Luiz aí, dá um beijo nele por mim. Emília, mamãe Emília, tudo bem, minha irmã? Deus abençoe a sua vida, do seu esposo, enfim, que Deus guarde você. Suzane, um beijo para você também, Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Júlio, um abraço em Cristo Jesus. Maria Alice, né? Mãe Alice, né? Um abraço, minha amada irmã, que Deus guarde sua vida e o seu lar, a sua família, viu? Nós vamos orar, agradecendo o Pai por esse dia, para que Deus nos guarde, nos sustente nesses tempos difíceis, mas sabendo acima de tudo que estamos no reino do Filho do seu amor, estamos nele, né? Nele, que nos guarda, nos sustenta e que está com a gente todo o tempo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu Espírito Santo na vida dos meus irmãos, na nossa vida, porque é Ele, Senhor, que nos ensina, é Ele que nos mostra, é Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a paciência, é Ele que nos dá a longanimidade, é Ele que nos dá alegria, mesmo em tempos difíceis. É o teu Espírito que dá alegria no nosso coração, mesmo em tempos difíceis. Louvado seja o teu nome, Senhor amado, por essa bondade tua de ter nos tornado idôneos, capazes para executar tudo aquilo que precisamos fazer, ó Deus, nos tornou aptos para isso. Obrigado. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa
a IBNC, Senhor, abençoa o pastor Daniel, abençoa a Fabiola, a sua família, abençoa, Deus, traz o teu filho em paz. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda, Deus, a nossa igreja deste momento de pandemia, sustenta cada irmão da nossa igreja, seus familiares, seus parentes, que eles estejam, Deus, guardados por Ti, livres, ó Deus, de toda a ação do mal. Fortalece os Teus filhos, dá um domingo maravilhoso, alegre, feliz dos Teus filhos em família, que eles possam usufruir isso com muita alegria no coração. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, as consolações do Espírito Santo de Deus, repouse na vida dos nossos irmãos, onde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. A graça e paz. Vamos nos despedindo, né? E às 18 horas estaremos novamente juntos. Pastor Daniel já estará ministrando para nós. Né? Não esqueçam, né, de se forem no presencial, não esqueçam de fazer contato com o Zap antes, no 2603-8409. É importante para saber se ainda temos espaço dentro da divisão que foi feita na igreja. A igreja vai estar espaçada internamente para que não haja uma proximidade muito grande dos irmãos. Os irmãos vão ter que ter toda aquela paciência do mundo de não se abraçarem, né? Como a gente gosta de fazer, porque nesse momento há necessidade de cautela, tá bom? A igreja está abrindo essa oportunidade de estarmos juntos, mas com toda cautela, com todo cuidado, e a igreja tem sido muito feliz aí em todo esse cuidado que tem tido com a sua membresia. Deus abençoe a sua vida, um domingo de paz. Deus abençoe Emília, Rafael, Deus abençoe a todos os amados irmãos. Viviane, a paz do Senhor para você, minha irmã. Deus abençoe, guarde a vida de cada um e seus familiares. Fernanda, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe os irmãos da IBNC. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.